Quantas vezes você já sentiu que o mundo estava desabando? Que todas as portas se fecharam e não havia mais para onde ir? Essa é a história do Marcelo, e talvez em algum ponto seja também um pouco da sua história. Marcelo tinha o que muitos consideram uma vida estável, um emprego, um casamento, uma casa. Mas, de repente, como uma tempestade que chega sem aviso, tudo ruiu. O emprego se foi, o casamento acabou e a casa, que antes era um lar, se tornou apenas uma memória distante. Sozinho num pequeno quarto alugado, Marcelo passava as noites encarando o teto. Cada pensamento era um fardo, cada segundo uma luta contra o desespero. A solidão era uma companheira constante e cruel, sussurrando em seu ouvido que talvez não houvesse mais motivo para continuar. Ele se sentia invisível, um barco à deriva em um oceano de incertezas. A pergunta que o assombrava era: e agora? O que resta? Para ele, a resposta parecia ser nada. Cada novo dia era apenas uma repetição do anterior, cinzento e sem esperança. Ele havia chegado ao fundo do poço, um lugar escuro onde a luz parecia ter sido extinta para sempre. Mas é exatamente nesses lugares, nos pontos mais baixos da nossa jornada, que a vida, por vezes, nos surpreende. Numa manhã particularmente cinzenta, Marcelo saiu para caminhar sem rumo, apenas para escapar das quatro paredes que o aprisionavam. As ruas pareciam refletir seu estado de espírito. Tudo era opaco, sem vida. Foi então que ele viu uma senhora idosa, com passos trêmulos, tentando atravessar a rua movimentada. Ela hesitava, com medo dos carros que passavam em alta velocidade. Sem pensar duas vezes, movido por um impulso que ele mesmo não entendeu na hora, Marcelo correu até ela. Ele ofereceu o braço, um gesto simples, quase automático. A senhora aceitou, apoiando-se nele com gratidão. Enquanto a ajudava a chegar ao outro lado da calçada, em segurança, ela parou, olhou fundo nos olhos dele, olhos que ele sabia que estavam vazios e tristes, e disse com uma voz suave, mas firme: "Você ainda tem muito o que oferecer ao mundo, meu filho." Aquelas palavras não foram apenas palavras. Foram como um trovão que ecoou no silêncio de sua alma. Você ainda tem muito o que oferecer. Pela primeira vez em meses, talvez anos, Marcelo não se sentiu como um fracasso. Naquele pequeno ato de gentileza, ele sentiu um vislumbre de propósito. A senhora nem imaginava, mas sua simples frase foi a faísca que ele precisava no meio de tanta escuridão. Ele se sentiu útil. Ele sentiu que ainda tinha valor. A partir daquele dia, algo mudou. A mudança não foi grandiosa ou imediata, mas foi real. Marcelo decidiu começar pequeno. Lembrou-se do sentimento de ser útil e quis senti-lo novamente. Começou a prestar atenção ao seu redor. Ajudou um vizinho a carregar as compras, ofereceu-se para consertar a cerca de outro, começou a frequentar um centro comunitário como voluntário apenas para ouvir as histórias das pessoas, para oferecer um ombro amigo. No começo, ele fazia isso pelos outros. Mas com o tempo, percebeu algo profundo. Ao estender a mão para ajudar alguém a se levantar, ele estava, na verdade, se erguendo junto. Cada sorriso que ele provocava em alguém refletia de volta para ele. Cada problema que ele ajudava a resolver diminuía o peso dos seus próprios problemas. A solidão começou a dar lugar à conexão. O desespero foi sendo substituído por pequenos momentos de alegria. A vida que parecia ter chegado a um fim trágico começou a renascer. Ela renascia nos gestos mais simples, em um bom dia sincero, em uma conversa despretensiosa, em uma mão estendida. Marcelo descobriu que a força para recomeçar não estava em grandes conquistas ou em recuperar o que havia perdido, mas sim em encontrar um novo propósito no ato de servir, de se conectar, de fazer a diferença na vida de alguém, por menor que fosse. Ele percebeu que nunca estamos verdadeiramente derrotados enquanto ainda respiramos, enquanto ainda somos capazes de dar o próximo passo, por mais difícil que ele pareça.
A história do Marcelo carrega uma mensagem poderosa para todos nós. Não importa o quão fundo você tenha caído, o quão quebrado ou perdido você se sinta. Sempre existe uma faísca dentro de você. Uma pequena chama de esperança que pode ser reacendida. E muitas vezes, essa faísca não é acesa por algo que recebemos, mas por algo que damos. Quando você se sentir sem valor, tente agregar valor à vida de outra pessoa. Quando se sentir sozinho, ofereça companhia. Quando sentir que não tem nada, lembre-se que você sempre tem um sorriso, uma palavra de conforto ou um gesto de gentileza para oferecer. Foi assim que Marcelo descobriu que a vida não tinha acabado. Pelo contrário, ela estava apenas começando de um jeito novo, mais significativo e muito mais real. Mas, se essa mensagem tocou você de alguma forma, compartilhe este vídeo com alguém que talvez precise ouvi-la hoje. Às vezes, uma simples história pode ser a faísca que alguém precisa. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como esta. Até a próxima!